Olá, turma! Chegamos aqui à nossa última aula de Direito do Trabalho 1 da SES UNITA e nessa aula nós vamos estudar FGTS e aviso prévio. Mais especificamente, eu vou separar esse vídeo para que a gente possa estudar somente o FGTS. O FGTS, vocês vão encontrar a regulamentação legal, tá? Do Fundo de Garantia, né, por tempo de serviço, na Lei 8.036 de 1990. Essa Lei 8.036 de 1990, ela foi regulamentada pelo Decreto 99.684 de 1990. E também vocês vão encontrar a previsão legal do FGTS na própria Constituição Federal, lá no artigo 7º, onde a Constituição elenca os direitos dos trabalhadores. E temos também, podemos destacar, a Lei Complementar 150 de 2015. Essa lei complementar foi a que tornou obrigatório o FGTS para os empregados domésticos. Essa lei complementar regulamentou a PEC das domésticas, né, dos domésticos, porque pode ser homem ou pode ser mulher, e tornou o FGTS obrigatório, o que até então era facultativo. Hoje, para os empregados domésticos, o FGTS ele é obrigatório. E por fim, eu destaco para vocês a Lei 13.392 de 2019. Então, diante dessa crise financeira que nós estamos vivenciando e que foi agravada pela pandemia, uma forma que o governo encontrou de injetar mais dinheiro na economia e dar uma amenizada na situação foi criar regras diferentes para o FGTS e flexibilizar a possibilidade de saque do FGTS. Então veio, né, foi bastante divulgado pelos jornais essa possibilidade de fazer aquele saque único nas contas do FGTS e também fazer a opção pelo saque aniversário do FGTS, que a gente vai ver mais adiante. Bom, inicialmente a gente precisa saber qual é a natureza jurídica do FGTS, mas nesse ponto a gente não vai encontrar um entendimento pacífico na doutrina. Vários doutrinadores vão trazer uma classificação diferente. Há quem traga como o FGTS como tendo uma natureza tributária, já que ele é obrigatório e que ele é para todos, né? Todos os que estão dentro daquelas hipóteses previstas na legislação. Para a gente, especialmente é obrigatório para aquele trabalhador empregado seletista, ou seja, aquele empregado que se classifica dentro daqueles preceitos da CLT que a gente estudou já nas primeiras aulas de direito do trabalho. Mas isso não significa que outros trabalhadores também não tenham direito ao FGTS. Existem servidores públicos que são seletistas e podem fazer jus ao FGTS, o aprendiz, o doméstico, como eu falei para vocês, mas nessa disciplina importa especialmente o empregado. Há quem defenda que ele é um salário diferido, porque é um salário, né, teria natureza salarial, mas que não é pago de imediato, mas numa data futura. Outros dizem que classifica apenas como crédito que vai ser pago futuramente, outros como uma natureza indenizatória, porque ele veio para substituir a antiga estabilidade que tinha previsto, né, que tinha previsão na CLT. Então aqueles empregados que tinham 10 anos ou mais na empresa, eles não poderiam ser dispensados sem justa causa. Veio o FGTS e substituiu esse tipo de estabilidade. Além disso, é uma forma de desestimular a dispensa arbitrária do empregado. Então, apesar do empregador ele poder dispensar o empregado sem ter que justificar, exceto naquelas situações em que o empregado ele possui alguma garantia, que ele possui estabilidade, que a gente também já estudou. O FGTS, especialmente a multa compensatória do FGTS, ela traz o empregador ele vai pensar duas vezes, não é? Antes de dispensar, é como se fosse um freio aí para essas dispensas arbitrárias, mas claro que não vai impedir a dispensa. E então são várias as classificações. Para o TST, na súmula 362, o TST ele entende que é um crédito trabalhista e que
Com base nisso, por entender que é um crédito trabalhista, ele decidiu aplicar ao FGTS, aos valores do FGTS, a mesma prescrição que as demais parcelas trabalhistas, ou seja, ele deu o mesmo tratamento. Antes da redação dessa súmula, dela ser alterada, entendia-se que o prazo do FGTS para reaver algum ressarcimento, alguma irregularidade que tenha sido cometida com relação ao FGTS era de 30 anos. Então, o empregado ele tinha 30 anos para demandar na justiça o empregador que cometeu alguma irregularidade com relação ao seu FGTS. Mas, depois essa súmula foi alterada e o TST entendeu que a gente deveria aplicar o mesmo tratamento que todas as outras verbas, todos os outros direitos trabalhistas, que seria a prescrição quinquenal. Então, de acordo com a súmula 362 do TST, nós temos a prescrição quinquenal do FGTS, ou seja, o empregado ele tem até 5 anos para requerer alguma irregularidade que tenha sido cometida no seu FGTS. Bom, quem é que administra esse valor do FGTS? A gente já sabe que o dinheiro do FGTS ele é investido com fins sociais, especialmente com relação à habitação, saneamento. O empregado ele tem aquela conta, né, como se fosse a poupança compulsória, obrigatória, que eu falei para vocês no início. E quem vai administrar esse FGTS, esses recursos do FGTS, de acordo com a legislação, é um conselho curador do FGTS. Então, nós temos um conselho curador do FGTS, que é um conselho tripartite. Por quê? Porque ele conta aí, né, com 3 atores sociais diferentes. Nós temos nesse conselho curador representantes dos empregados, representantes das empresas através das confederações e temos também representantes do governo. Por isso que a gente fala que ele é um conselho tripartite, porque ele tem representação dessas 3 esferas, tá? E a Caixa Econômica Federal? Qual é o papel da Caixa Econômica Federal nessa gestão do FGTS? A Caixa Econômica Federal é apenas o agente operador dos recursos do FGTS. Quando o empregado ele vai receber os seus recursos do FGTS, ele vai recorrer inevitavelmente à Caixa Econômica Federal. Bom, mas e o que é que acontece se a empresa, a gente já viu que o empregado ele pode demandar na justiça para reaver valores do FGTS que não foram depositados pela empresa, ou a multa compensatória que não foi depositada, a gente já sabe que ele tem um prazo de 5 anos. Mas e se a empresa não fizer esse depósito? Além disso, além de uma possível demanda trabalhista do empregado, quais são as outras consequências que podem surgir? Quem é responsável por demandar essas empresas na justiça, fazer a inscrição na dívida ativa, representar de forma judicial ou extrajudicialmente, é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN. Então, as empresas elas ficam sujeitas a essa inscrição na dívida ativa e responder judicialmente por essas questões, não só através do empregado, mas também pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E quanto é esse repasse do FGTS? Bom, para os empregados vai ser de 8% sobre a remuneração mensal daquele empregado, que vai incidir basicamente sobre todas as parcelas, com exceção daquelas que têm natureza indenizatória. A lei do FGTS é uma lei bastante densa e extensa. A gente não teria como abordar cada ponto dessa legislação em uma única aula. Então, essa parte das parcelas que sofrem incidência do FGTS, eu indico que vocês façam uma leitura atenta dessa legislação quanto a esse aspecto. Mas, em linhas gerais, vai incidir sobre a remuneração do empregado, basicamente todas as parcelas, com exceção daquelas que tenham natureza indenizatória. Esse tema ele vai ser aprofundado em Direito do Trabalho 2, quando a gente estudar salário e remuneração. Mas,
não é para todo mundo que esse percentual vai ser de 8%. Os aprendizes, ele tem um percentual menor de 2% e os domésticos têm um percentual maior, que é de 11,2%. Mas por que os domésticos, né, que até então nem tinha direito ao FGTS de forma obrigatória? Porque eles têm um percentual de depósito maior que os empregados, né, típicos, já que a gente fez aquela classificação nas aulas passadas de empregados típicos e atípicos, e a gente viu que os empregados domésticos, eles são classificados como empregados atípicos, eles não estão regidos pela CLT, eles possuem uma legislação própria. Bom, o percentual dos empregados domésticos, ele é maior. Por quê? É como se o empregador doméstico, ele já depositasse todos os meses o valor do FGTS mais o valor da multa compensatória do FGTS. Para os empregados típicos, a gente tem os depósitos do FGTS e, se tratar de dispensa sem justa causa, o empregado ele recebe, além dos depósitos do FGTS, ele recebe uma multa compensatória de 40% que é depositada pela empresa na conta vinculada do FGTS. Mas o legislador, ele partiu do pressuposto de que o empregador doméstico poderia não ter esse valor dos 40% para depositar na conta do FGTS do empregado doméstico, já que ele não tem a mesma capacidade econômica de uma empresa. Então, ele se antecipou e decidiu que já ia ter que ser feito mensalmente esse depósito a maior, que seria dessa multa dos 40%. Ah, Marcela, mas e se o empregado doméstico ele não for dispensado sem justa causa? Ele cometeu uma falta grave, ou se foi o próprio empregado doméstico que pediu demissão. Mesmo assim, o empregador vai ter que manter esse pagamento, né, a mais dessa multa compensatória? Não, nesse caso, o empregador doméstico ele vai receber de volta aquele percentual que foi destinado à multa compensatória, ok? Então, empregados típicos, 8% sobre a remuneração mensal, para os aprendizes 2% e para os domésticos 11,2%. Bom, o FGTS, a gente viu que ele tem um caráter obrigatório, sendo importante destacar que é uma obrigação que pertence à empresa. Não vai ser descontado nada do salário do empregado a título de FGTS, não, tá? É diferente do INSS. O INSS, todos os meses, o empregado recebe no seu contra-cheque um desconto referente ao INSS. E a empresa também recolhe sua parte referente ao INSS. Já no FGTS não é descontado nada do trabalhador. Quem vai descontar e repassar, aliás, quem vai repassar esses 8% ou 11,2% é o empregador, tá certo? Então, o empregado ele não vai sofrer nenhum tipo de desconto com relação a FGTS. O FGTS ele pode ser facultativo para aquele diretor não empregado, que a gente também estudou em outras aulas, aquele empregado que tem um contrato suspenso quando ele é eleito a diretor. Por quê? Porque não permanece aquele requisito da relação de trabalho, que é a subordinação. Agora, se ele é eleito diretor, mas permanece a subordinação, a gente já viu que o TST entende que ele permanece sendo considerado como empregado. Caso contrário, considera-se o contrato de trabalho suspenso e por isso o FGTS passa a ser facultativo. Nas demais situações, a gente tem aí a obrigatoriedade. A prescrição a gente já viu. Importa também, pessoal, destacar aqui a questão dos atrasos do FGTS. A gente viu que o empregado ele pode demandar a empresa na justiça, nos casos de atraso no FGTS, mas também é importante destacar que o TST vem decidindo que nos casos de atrasos reiterados do FGTS, isso é classificado como uma falta grave do empregador, podendo resultar, podendo o empregado pedir a rescisão indireta desse contrato de emprego
alegando falta grave do seu empregador com base no artigo 483, a linha D da CLT. E outro ponto também muito importante da lei do FGTS, pessoal, é com relação às hipóteses em que é permitido fazer o levantamento dos depósitos do FGTS. Então, a gente já sabe que esse tipo de poupança forçada, o empregado ele pode fazer o saque desses valores que foram depositados compulsoriamente nos casos de rescisão de extinção do contrato de emprego sem justa causa, tá? Como via de regra, né? A gente viu também que pode ser no distrato, culpa recíproca, ele vai receber num percentual menor, tá? Vai poder sacar num percentual menor. Mas antes de a gente ver essas possibilidades de movimentação, é importante esclarecer o seguinte: mesmo naqueles casos em que há extinção do contrato de emprego, mas o empregado não pode fazer o levantamento dos valores do FGTS, como por exemplo, quando é ele que pede demissão, quando ele comete uma falta grave. Nesses casos, não é que o empregado ele vai perder aqueles valores que foram depositados a título de FGTS. Não, ele apenas não vai poder realizar o saque naquele momento, mas os valores vão ficar lá guardados, ok? Lá no artigo 20 da lei do FGTS, da lei 8.036 de 1990, esse artigo é muito importante e geralmente quando esse assunto é cobrado em prova, seja na OAB, seja em outros concursos, esse é um dos artigos mais cobrados. Esse artigo aqui, ele vai trazer as possibilidades de movimentação da conta do FGTS. E essa conta do FGTS, ela não pode ser movida apenas nos casos de dispensa sem justa causa. Ela pode ser movimentada em outras situações. Eu não vou tratar aqui de todas as situações, mas vou destacar algumas para vocês. Como despedida sem justa causa, inclusive a indireta, que seria o caso da rescisão indireta, de culpa recíproca, quando ambas as partes cometem, né, uma falta, e por motivo de força maior, é o que diz aqui o inciso 1º. Então, dentro dessas situações, né, força maior, então, por exemplo, essas empresas que estão sendo extintas ou estabelecimentos que estão sendo extintos em decorrência de força maior, por conta da pandemia, seria daria ensejo à movimentação da conta do FGTS desse empregado. A extinção do contrato de trabalho previsto no 484A da CLT, que é o caso do distrato, que a gente tratou na aula passada. Deixa eu ver o que mais. Quando o trabalhador permanecer, inciso 8º, quando o trabalhador permanecer 3 anos ininterruptos, a partir de 1º de junho de 1990, fora do regime do FGTS, podendo o saque, neste caso, ser efetuado a partir do mês de aniversário do titular da conta, ou seja, o empregado, ele já passou, né, ele passou 3 anos sem estar empregado, sem ter depósito naquela conta do FGTS, então nessa situação ele poderia realizar o levantamento da quantia que tem lá. Extinção normal do contrato a termo, ou seja, quando o contrato por prazo determinado ele é extinto, embora a parte já saiba o prazo de duração daquele contrato, ainda assim ele tem direito aos depósitos do FGTS, não vai ter direito à multa, tá? Porque não foi uma rescisão imotivada, foi uma decisão motivada pelo decurso do prazo. Suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 dias. Então, vejam que o trabalhador avulso, aquele que presta serviço para diversas empresas, sem vínculo empregatício com nenhuma delas, e que tem a mão de obra intermediada pelo órgão gestor de mão de obra ou pelo sindicato, também faz jus ao FGTS. E se ele passar, tiver o seu trabalho suspenso por um período igual ou superior a 90 dias, ele vai poder fazer o levantamento da quantia do FGTS. Quando o trabalhador, qualquer dos seus dependentes, for acometido por neoplasia maligna
ou por HIV, também pode fazer o saque do FGTS. Quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos, também pode fazer. Nos casos de desastre natural, devidamente comprovado, quando o empregado ele tem alguma deficiência e vai comprar uma órtese ou uma prótese para fazer o seu tratamento, ele também pode fazer esse saque do FGTS. Enfim, são várias situações que a gente precisa fazer uma leitura atenta de todo esse artigo 20. Não é nada difícil de entender, apenas a gente precisa fazer a leitura de todos os incisos desse artigo 20, ok? E a gente tem também aquelas possibilidades, né, que veio com a MP 889, depois foi convertida na lei, do saque aniversário, que é aí uma inovação de 2019, pessoal. Nesse saque aniversário, o empregado, ele abre mão daquele saque normal, que seria o saque rescisão, como ficou sendo chamado. Então, ele abre mão desse saque rescisão, de poder fazer o levantamento da quantia do seu FGTS naquelas situações de extinção do contrato sem justa causa, e passa a ter o direito de fazer saque aniversário, ou seja, todos os anos, na data do seu aniversário e até 2 meses depois, de um percentual daqueles depósitos. Então, ele não vai precisar esperar aquelas situações do artigo 20 da lei do FGTS para poder sacar. Ele vai poder estar empregado, trabalhando normalmente e fazer o saque todos os anos, levando em consideração a data do seu aniversário. Esse percentual que ele pode sacar é definido de acordo com o saldo do FGTS, ele vai variar. Quanto menor, né, o saldo, maior o percentual que ele pode sacar, e quanto maior o saldo, menor o percentual que ele pode sacar. Só para se ter um exemplo, uma pessoa que tenha um saldo de R$500,01 até R$1.000, ele pode sacar na data, né, com base na data do aniversário, 40% daquele saldo e ainda tem uma parcela adicional de mais R$50. Já quem tem um saldo entre R$15.001 até R$20.000 na conta do FGTS, pode fazer o saque de 10% e tem uma parcela adicional de R$1.900, ok? Quando ele escolhe quando ele faz a opção pelo saque aniversário, ele uma dúvida que é frequente se eu fizer a opção pelo saque aniversário e houver uma dispensa sem justa causa, eu vou ter direito ou não à multa dos 40%? Vai sim. A questão do saque aniversário, numa situação como essa, de uma dispensa sem justa causa, ele não ia poder fazer o levantamento da quantia total na conta do FGTS, porque ele optou pelo saque aniversário. Mas ele continua tendo direito a receber essa multa dos 40%, ok? Então, pessoal, em linhas gerais, sobre FGTS, essa é a questão. São esses os pontos principais. Eu recomendo a leitura dessa lei do FGTS com especial atenção para o artigo 20, que traz essas hipóteses as possibilidades de levantamento dos valores do FGTS, ok? E também, né, não tanto na OAB, mas em alguns outros concursos públicos, né, da área principalmente administrativa, vez ou outra cai alguma questão sobre o Conselho Curador do FGTS. E aí a gente vai ter que dar uma decorada nesses aspectos aqui. Mas, em termos gerais, como eu falei para vocês, esses seriam os pontos principais do FGTS. Fico por aqui. Bons estudos para todos vocês e até o próximo vídeo.